Olá, nesse vídeo nós vamos continuar nosso estudo acerca do caráter profético dos Salmos. E nós vamos considerar hoje o Salmo número 15, que é um salmo que fala sobre a perfeição humana do Senhor Jesus e o que tal perfeição humana logrou a Ele e a nós. Vamos então começar lendo o Salmo número 15. Em itálico, se você tiver uma Bíblia mais antiga, eu estou lendo na versão João Ferreira de Almeida, tá? Em itálico vai aparecer o título Salmo de Davi. Na Bíblia João Ferreira de Almeida, se eu não me engano essa aqui é a versão 1993, vai aparecer o título Cidadão dos Céus. Esses títulos que aparecem em negrito são dados pela sociedade bíblica e não representam o título inspirado, dado pelo próprio Deus. É um título que a sociedade bíblica entendeu que era o mais viável, para a ideia do Salmo, e ela acabou dando esse título. Mas quando aparece um título em itálico, sim, é o título que o próprio Deus deu. Às vezes você vai encontrar títulos assim, dependendo se a Bíblia for um pouco mais antiga do que a versão João Ferreira de Almeida, vai aparecer as palavras alamote, masquil, masquilim, mutlabeim, sigionot, sebinite. Todos esses títulos são títulos em hebraico que o próprio Espírito Santo deu para o salmista enquanto ele escrevia o livro. Com razão, então, a Septuaginta faz do título que aparece em itálico parte do próprio versículo. E a Bíblia textual também segue essa mesma modalidade de classificar os versículos, considerando o título também como parte do versículo 1. Como eu estou lendo a Bíblia João Ferreira de Almeida, isso não ocorre. Ele põe o título e depois vem o versículo. E eu estou lendo a João Ferreira porque não é uma Bíblia que é muito fiel ao texto hebraico e grego 100%, ou quase 100%, já que nenhuma Bíblia está 100% fiel, você tem que sempre ter variantes de tradução para consultar. Mas claro que eu digo que a Bíblia textual é muito mais fiel do que a João Ferreira, mas eu estou usando a João Ferreira porque apesar dela não ser uma Bíblia totalmente ideal, no que diz respeito ao texto hebraico e grego, mas ela tem um nível bom de leitura e de aceitação, e quando for, e é mais fácil para muitos irmãos entender a forma da leitura. Por isso, quando for muito necessário consultar o texto original, eu farei menção de uma outra tradução, seja da textual, da Septuaginta, ou da Bíblia de Jerusalém, ou de qualquer outra versão que venha usar. Mas por enquanto eu estou usando a Bíblia João Ferreira de Almeida mesmo, porque a maioria dos irmãos tem essa tradução, e é uma tradução de um nível até aceitável. Em pontos mais específicos eu recorro a uma outra tradução e faço a menção. Então hoje nós vamos considerar o Salmo 15, que fala sobre a perfeição humana do Senhor Jesus e o que essa perfeição logrou a Ele como homem perfeito e também a nós que o seguimos como nosso grande capitão e pioneiro da nossa salvação. Como eu disse, no itálico aparece o título Salmo de Davi. É só isso que aparece de forma muito simples, mas vamos começar lendo o versículo 1 até o versículo 5, que é um salmo bem curto, e depois nós vamos considerar versículo por versículo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Uma coisa que a gente tem que começar considerando quando a gente olha esse salmo, já que ele não tem um título que nos ajuda a investigar toda a ideia presente por trás, quando você vê um título como Masquilim, como Mictã, como Alamote, você tem como ter uma ideia. E já houve um irmão na história da igreja, já citei o nome dele aqui, o James Wheeler Turtley, que fez um estudo sobre os títulos dos salmos. Vale muito a pena ler para quem puder ler em inglês. Mas como não tem, a gente tem que considerar o texto.
o Salmo começa com uma pergunta. Inclusive o Spurgeon, naquele livro dele, né, aquele maravilhoso livro chamado Tesouro de Davi, ele disse que esse Salmo, por não ter um título, poderia ter como título a seguinte proposta: o Salmo da pergunta e da resposta. Por quê? Porque o versículo 1 começa, de fato, com uma pergunta. E a partir do versículo 2, o Espírito Santo, por meio de Davi, começa a dar a resposta a essa pergunta. Mas a fim até da gente responder a pergunta e qual é a ideia por trás dela, a gente tem que considerar o contexto, né, e considerar a ideia que aparece no próprio texto. A pergunta feita é: quem, Senhor, quem Yahvé, né, como diria a tradução mais fiel, como a textual faz. Quem, Yahvé, habitará no teu tabernáculo? A primeira questão que tem que ser levantada é: o que seria o tabernáculo de Yahvé aqui? Depois ele repete, né, como no estilo de poesia hebraica, a mesma pergunta: quem há de morar no teu santo monte? Porque a poesia hebraica, ela não rima palavras, ela rima ou contrasta ideias. Por isso ela é mais rica do que a poesia portuguesa, do que a poesia ocidental, onde você tem rimas de sons, ou contraste de sons. Mas o hebraico, ele faz uma rima, uma complementação de ideias ou contraste de ideias. Então, na linha de cima, quando diz, de forma poética, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Ele vai complementar essa mesma ideia na linha de baixo, quando ele diz, quem há de morar no teu santo monte. Então, habitar corresponde a morar. E tabernáculo corresponde ao santo monte de Deus. Aqui não está se falando do tabernáculo de Moisés. Por isso que eu falei que é importante considerar a palavra aqui. O salmista, o Espírito Santo, por meio do salmista, está perguntando quem vai poder morar em um lugar que Deus reside. Se você ler só a linha de cima, você vai pensar que ele está fazendo referência ao tabernáculo de Moisés, a tenda do tabernáculo de Moisés, né, no deserto. Mas isso não pode ser porque o Salmo foi escrito por Davi. E na época em que Davi era rei, o tabernáculo, né, já tinha passado o período do tabernáculo. Não estava mais no deserto a arca e nem o tabernáculo. E outra coisa, a própria ideia é complementada pela linha de baixo quando o Espírito Santo, usando Davi, diz: quem há de morar no teu santo monte. Então, se o verbo habitar é complementado pelo verbo morar, na linha de baixo, porque é isso que a poesia hebraica está fazendo, também a palavra tabernáculo é complementada pela palavra santo monte. Está dando para entender? É uma rima de ideias. A primeira ideia é com o verbo habitar, complementado pelo verbo morar, da linha de baixo. A segunda ideia é do tabernáculo, complementado pelo santo monte. Então é claro que a habitação de Deus aqui, nesse salmo, na época de Davi, não é o tabernáculo de Moisés. A ideia de tabernáculo, de tenda, de morada, é complementada pela morada de Deus no monte de Deus. E quem, ou qual, né? Melhor dizendo, qual é o santo monte de Deus? O santo monte de Deus é Sião. Sião é a colina sagrada aonde Deus decidiu residir. Então aqui está se falando desse período. Pelo que aparece no primeiro versículo do Salmo, tanto na primeira parte como na segunda parte, nós temos como saber em que época esse Salmo foi escrito. Esse Salmo foi escrito quando Deus havia decidido morar em Sião, ou quando a habitação de Deus na terra já se encontrava colocada no Monte Sião. Se você estuda a Bíblia com cuidado, você vai saber que esse período ele se deu exatamente no momento da entronização da arca na colina sagrada de Sião. E isso acontece durante o tempo do reinado de Davi, quando Davi traslada a arca, né, para colocá-la na colina de Sião, depois dele ter conquistado a fortaleza dos jebuseus. Ele queria que a arca estivesse próxima a ele, na cidade de Davi,
no Monte Sião. Quando a arca está ali entronizada, então sacerdotes, né, são escolhidos para oficiarem diante da arca. Mas não poderia ser qualquer pessoa que estar diante da arca que retrata a presença de Deus, porque a arca é uma figura da presença real e tangível de Deus entre o seu povo. E essa presença real e tangível se dá na pessoa do Senhor Jesus. Jesus é a verdadeira arca do pacto. A arca da aliança, a arca do pacto do Antigo Testamento, era só uma figura da pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador. Agora, não era qualquer um que podia estar diante de Deus nesse monte santo, diante da sua arca. Era necessário que um tipo específico de pessoa pudesse, antes, satisfazer certas condições para estarem diante do Senhor. E aí então é feita a pergunta: quem há de morar no teu tabernáculo, na tua residência? Mas o tabernáculo aqui, lembre-se, não é o tabernáculo de Moisés. Por quê? Porque o tempo aqui desse tabernáculo, dessa morada, é o tempo de Deus ser encontrado no Monte Santo, no monte de Iavé. E o tempo em que Deus, sobre a arca, esteve sobre um monte, é a partir do tempo do reinado de Davi para frente, quando a arca foi trasladada ao Monte Sião. Então a pergunta é feita: quem há, todavia, de estar ali, nessa presença bendita, que é o supremo alvo do coração de todo adorador? Quem poderá estar ali? Quem poderá estar no Monte Santo de Deus? Essa é a pergunta. E aí depois do versículo 2 até o 5 vem a resposta. Por isso que Spurgeon, com razão, disse que o Salmo poderia ser chamado de o Salmo da pergunta e da resposta. Agora, uma outra coisa que a gente tem que considerar é o aspecto tipológico por trás do fato que esse Salmo nos mostra. Se a arca é levada, é trasladada e entronizada sobre o monte sagrado de Sião, existe uma tipologia aqui. Davi venceu os inimigos, né, o rei venceu os inimigos, os obstáculos que haviam para que ele conquistasse a fortaleza de Sião, e, por fim, ele trasladou a arca até ali e a colocou ali entronizada. Tanto o rei Davi como a arca é uma figura do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é rei, tipificado em Davi. O Senhor Jesus é a presença viva e real de Deus entre o seu povo, tipificado pela arca. O fato da arca vir em vitória, vitoriosamente sendo colocada sobre o Monte Sião, é uma figura do período em que Cristo, como a verdadeira arca, como verdadeira manifestação viva da presença de Deus, será entronizado sobre o Monte Sião, em Jerusalém, como rei, para reinar sobre o seu povo. E quando isso vai acontecer? Isso vai acontecer no milênio. Isso vai acontecer quando todos os inimigos forem submetidos a ele e ele então entrar dentro do santuário, que está profetizado em Ezequiel, capítulo 40 ao 48. Toda a profecia de Ezequiel do 40 ao 48 é uma profecia literal. É literal. O aspecto messiânico sacerdotal do reino, tipificado ali, que era tipificado, né, pela ordem sacerdotal antiga, agora, né, numa reforma ministerial no serviço dos levitas, sendo retratado ali na profecia de Ezequiel 40 ao 48, onde o Messias vai se assentar dentro do templo que ele mesmo vai construir sobre o Monte Sião, que será elevado acima de todos os montes, como diz a profecia de Isaías capítulo 2. Então a arca sai e é entronizada no Monte Sião. E alguns homens que são dignos são colocados diante dela. O Senhor Jesus, como o verdadeiro, né, meio e revelação da presença de Deus, ele então é a verdadeira arca, ele vai assentar dentro do templo do milênio, o templo de Ezequiel. E nesse templo, nesse dia, não haverá mais necessidade de arca. É por isso que quando você lê Ezequiel capítulo 40 ao 48, que é o templo que vai ser construído,
né, na colina de Sião, que vai estar acima de todos os montes, de acordo com Isaías capítulo 2, Isaías 2 diz que o Monte Sião vai subir acima de todos os montes. E em cima do Monte Sião, o templo de Ezequiel vai ser construído. E Ezequiel 43 diz que o próprio Messias, como a glória encarnada de Deus, como a glória, né, viva e pessoal de Deus, vai entrar dentro do santuário. E vai ser entronizado dentro do Santo dos Santos, que era o lugar onde a arca ficava. Então, a entronização da arca no Monte Sião, de forma vitoriosa, tipifica, né, de forma profética, a vinda do Senhor Jesus, de forma gloriosa e vitoriosa, para ser entronizado no lugar onde a arca ficava. Então, esse salmo contém uma profecia. Certo? Ele contém uma profecia do que Cristo, como homem, logrou devido à sua perfeição. Assim como a arca foi transladada de forma vitoriosa e entronizada em Sião, assim Cristo, o homem divino humano, a verdadeira manifestação da glória de Deus, aquele que é a glória de Deus de forma pessoal, ele virá para ser entronizado dentro do santuário do templo de Ezequiel no milênio. E no lugar da arca do pacto, aqueles que adentrarem o templo encontrarão o próprio Messias entronizado. Cristo ocupará o lugar que a arca ocupava no Monte Santo de Deus. Mas veja qual é o momento que a arca está sendo entronizada. É no momento da vitória. Então, isso diz para nós que esse salmo se cumprirá totalmente na pessoa do Senhor Jesus quando ele, como a verdadeira arca, como o antitipo do tipo, for entronizado no Monte Sião. Dentro do santuário. Sendo a realidade da arca do pacto. E é por isso que Jeremias capítulo 3, se nós lermos aqui em Jeremias capítulo 3, eu vou começar no versículo 14. Diz assim: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhe virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Aqui Deus está profetizando que no tempo em que o povo dele, tanto o povo de Judá como de Israel, tanto do reino sul como do reino norte, se multiplicasse, se tornassem fecundos e possuíssem a terra por herança como reino, nesse dia a arca não seria mais lembrada. Ora, é claro, irmãos, que isso aqui é uma profecia para quem estuda a Bíblia com cuidado. Essa profecia nunca se cumpriu. Essa profecia não se cumpriu, porque hoje o povo judeu, primeiro, nem tem as 10 tribos lá na terra, só tem 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim. Né? É o que está lá em Israel hoje. As 10 tribos continuam dispersas. Segundo, eles não têm a terra como reino. Eles não são fecundos e nem encheram aquela terra. Então, essa profecia aqui, ela está postergada para o dia em que Deus os reunir na terra de novo. E esse dia vai ser no milênio. Porque todas as 12 tribos serão ajuntadas durante o reino milenar, pois o próprio Senhor Jesus prometeu que os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel, quando na regeneração no seu reino ele vier julgar. Então, essa profecia de Jeremias, que diz que Deus vai reuni-los, que eles vão se multiplicar e vão possuir a terra que é deles por direito, isso é o tempo do milênio. Só que aqui Deus diz que quando isso acontecer, nesse tempo, a arca não vai ser mais lembrada. Nem mesmo vão sentir saudade dela.
Antes, a própria cidade de Jerusalém vai ser considerada o trono do Senhor. E o Senhor dentro de Jerusalém, dentro do santuário, conforme Ezequiel 40 ao 48, especificamente capítulo 43. O Senhor dentro do santuário, ele vai tomar o lugar da arca do pacto. Ele, assim como a arca, fez um movimento de translado e foi entronizado em Sião. E ali foi uma figura, uma miniatura da exibição do reino de Deus sobre o seu povo. Quando a arca entronizada, os homens apostos diante dela em santidade e o povo em festa. Isso foi uma miniatura do reino de Deus que aconteceu nos dias de Davi, ali em 2 Samuel capítulo 6. Assim, né, também, capítulo 6, capítulo 7, os dois capítulos. Assim também, quando Cristo voltar, e como o verdadeiro, né, Deus encarnado, em quem a presença de Deus se revela de uma forma muito mais gloriosa do que na arca, ele se assentar dentro do santuário, ele for entronizado no Monte Sião, que será o monte mais belo de toda a terra. Nesse dia, Israel possuirá a terra por herança. Jerusalém será o trono do Senhor. E não sentirão mais saudade da arca do pacto. É por isso que Ezequiel 40 até o 48 diz que, se você ler lá com cuidado todas as reformas do ministério sacerdotal no milênio, você não vê menção da arca da aliança. Porque para que vai precisar do antitipo? Aliás, para que vai precisar do tipo se o antitipo já se encontra? Para que vai precisar ainda da sombra se a substância chegou? Cristo é a realidade e a substância. A arca da aliança era só uma figura da pessoa divina, humana dele. E é por isso que a arca tinha madeira de acácia e ouro. Natureza divina e natureza humana. E assim como Deus se revelava na arca, Deus se revela em muito maior medida em Cristo. E Cristo, como rei sacerdote, estará na colina de Sião. Isso é muito importante nós sabermos. O Salmo está falando do tempo, né, em que Davi entronizou a arca sobre o monte Sião. Quando a arca foi colocada entronizada e a miniatura do reino de Deus foi exibida. É esse o período para o qual esse salmo foi escrito. E nesse período, alguns homens, como sacerdotes, dignos e puros, precisavam estar diante da arca. É nesse contexto que o salmo foi escrito. Assim também, isso é uma profecia do tempo em que o Senhor Jesus, como Deus homem encarnado, vai ser entronizado sobre o Monte Sião no milênio, dentro do santuário, tomando para sempre o lugar da Arca da Aliança. E então, nem mesmo memória dela, como diz Jeremias, vai vir à mente do povo, porque o próprio Senhor vai estar com eles. Então veja, esse é o monte, esse é o tabernáculo que se fala no Salmo 15. E aí, visto que a arca, né, entronizada no Monte Sião, representava a presença de Deus, surge uma pergunta: quem poderá estar com ela? Quem poderá habitar diante dela? Quem poderá estar na colina sagrada? Até tem uma nota que eu tomei aqui, de um estudioso chamado... Deixa eu ver aqui o nome dele. Hermann Gungel, né, de 1862 a 1932, esse nosso irmão erudito. Ele escreveu dizendo o seguinte, que esse salmo, ele, segundo o que os eruditos, provavelmente do meio do povo judeu, entendem, é que ele era escrito para a liturgia de adoração, depois que a arca foi colocada em Sião. Então era feita uma pergunta, né, para aqueles que iam participar do culto da adoração, para aqueles que iam entrar no santuário onde a arca estava colocada no Monte Sião. Os que iam entrar perguntavam do lado de fora: quem poderá morar no seu santo monte, ó Deus? E aí de dentro do santuário, em coro, vinha uma voz respondendo, né, em nome de Deus. E aqui, qual era a resposta? A resposta é o que está do versículo 2 até o versículo 5, né, que diz: o que vive com integridade
e pratica justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz o mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao que é réprobo, mas honra os que temem o Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta seu dinheiro com usura, o que não aceita suborno contra o inocente, quem deste modo procede não será jamais abalado. E aí depois que esses adoradores ouviam essa resposta, aí eles entravam. Então era uma liturgia que tinha ali. Por quê? Porque o Salmo está falando do momento que a arca era entronizada e aqueles que poderiam estar diante dela. Esse é um primeiro aspecto que está retratado aqui. Né? Então é uma figura do Senhor Jesus entronizado no Monte Santo de Deus. Né? E os que poderão estar com ele naquele dia. Agora, nós temos que perceber uma coisa. Que, por um lado, é isso. Por outro lado, o Salmo também está profetizando o tipo de vida que pode estar diante de Deus e que pode, então, alcançar o reino. E nós vamos ter que admitir, se nós lermos aqui, que o único homem que cumpriu essas condições e que, por isso, é o homem que será entronizado. Claro, aqui você tinha os sacerdotes diante da arca. Né? Você tinha a arca entronizada e o tipo de vida de homem que Deus queria para estar diante da arca. Mas em Cristo existe um outro nível mais profundo como isso se realiza. Porque, por um lado, Cristo é a arca que será entronizado no milênio. Por outro lado, Cristo também é o homem que viveu esse tipo de vida e que, mediante a perfeição da vida aqui descrita, logrou o direito de ser aquele que será entronizado. É por causa que Cristo, na sua vida humana, encarnada, viveu a perfeição descrita nesse salmo, que ele tem todo o direito. Ele foi provado e aprovado. Ele passou pelo teste. Por isso ele tem direito de reivindicar a posse da herança do reino e ser entronizado na sua segunda vinda. Então, por um lado, Cristo é tipificado pela arca que será entronizado. Por outro lado, Cristo também é retratado profeticamente pelo tipo de homem que tem direito a estar no Monte Sião. No Antigo Testamento você tinha a arca e o homem que é digno de estar diante da arca. No cumprimento profético disso aqui, você tem Cristo, tanto como a verdadeira arca que manifesta a presença de Deus e que estará entronizado naquele dia no milênio, como também o homem que exatamente por viver o tipo de vida que dá a ele a dignidade de ser feito rei, sacerdote entronizado, como a realidade da arca, por ele viver esse tipo de vida, ele também é o homem que cumpre as condições para estar no Monte Sião aquele dia. Ele é as duas coisas. Ele é o sumo sacerdote aprovado, mediante a prova que ele passou, e foi inocente e vitorioso em todas as coisas. Por isso ele merece ser entronizado como rei na colina de Sião. E você tem ele como rei sacerdote entronizado em Sião, sendo a realidade da arca entronizada. Ele é as duas coisas. Eu acho que deu para todo mundo entender o que eu estou falando, né? Claro que no Antigo Testamento você tinha uma diferença entre o adorador e a arca diante de qual ele adora. Você tinha o homem que é aprovado para estar diante de Yahvé, né, no Monte Sião, diante da arca, e você tinha a própria arca diante do qual esse homem estava. Mas, no cumprimento profético, Cristo é tanto o homem aprovado como a arca em quem Deus se revela. Por um lado, ele é o homem que guardou todos os itens nomeados aqui como critérios para que alguém pudesse estar diante de Deus. Só Cristo cumpriu 100% todas essas exigências. E porque ele cumpriu, ele passou pela prova e foi aprovado. Quando ele passou pela prova, o selo de Deus, né, o aprovou. Ele foi aprovado em todas as coisas. Ele venceu a prova. E por causa disso ele tem o direito de ser o homem em quem a realidade da arca se manifesta.
Ele é o homem divino encarnado, vitorioso, entronizado. Você pode falar, puxa, mas fica difícil, porque você está falando que ele é tanto o homem que o Salmo sugere como digno de estar no Monte Sião, como também a arca entronizada no Monte Sião. Eu estou mesmo dizendo isso, mas eu não sou o único. O Novo Testamento, por exemplo, ele fala de Cristo sendo, por exemplo, a oferta propiciatória, ele fala de Cristo sendo o lugar onde a propiciação é feita, e ele fala de Cristo sendo o sacerdote que faz a oferta propiciatória. No Antigo Testamento você tem um sacerdote, a oferta que o sacerdote oferece e o lugar onde essa oferta é feita. E as três coisas são distintas, são separadas. Uma coisa é o sacerdote, outra coisa é a oferta, outra coisa é o lugar onde a oferta é feita. Mas no Novo Testamento, Cristo é as três coisas. Por um lado, ele é o sacerdote que fez a oferta. E qual foi a oferta que ele ofereceu? Ele mesmo. A diferença no Novo Testamento é que ele mesmo é a oferta. Ele é a oferta, ele se ofereceu, diz o texto de Hebreus. Então, no capítulo 2 de Hebreus, versículo 15, diz que ele é sumo sacerdote para fazer propiciação. Ele faz propiciação diante de Deus. Né? Mas se você ler 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, você vai ver que ele é a própria propiciação. Ele é a oferta. O livro de Hebreus já falava que ele é o sacerdote que faz, né, o sumo sacerdote que faz a propiciação, mas que ele ofereceu a si mesmo. Né? O livro de Hebreus vai dizer isso. Só que lá em 1 João vai dizer que ele é a própria oferta propiciatória. E o texto de Romanos capítulo 3, versículo 25, vai dizer que ele é o lugar onde a oferta é feita. Se você estudar os termos gregos, ilasterion, usado em Romanos 3, 25, ali está se falando dele como lugar onde a oferta é feita. Ele é o propiciatório, o lugar onde a oferta é feita. Se você estudar o texto de 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, ali ele é chamado de propiciação, da oferta. Ele é o que foi oferecido. Entendeu? A oferta, o sacrifício que foi oferecido é ele, é ilasmos. E se você estudar o termo grego de Hebreus capítulo 2, versículo 15, lá é ilaskomai, é o ato de fazer a oferta. Em Hebreus 2, Cristo faz a oferta, ilaskomai. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2 ali, ele é o ilasmos, ele é o sacrifício oferecido. E se você ler Romanos 3, versículo 25, Cristo, Paulo diz, foi posto por Deus como ilasterion, como propiciatório, o lugar onde a oferta é feita. Então ele é o sacerdote que faz a oferta, ele é a oferta que foi oferecida e ele é o lugar onde a oferta é feita. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Então eu não sou o único que estou aqui parecendo forçar a interpretação. Eu não estou forçando a interpretação. Diga-me, que homem, exceto o Senhor Jesus, cumpriu as qualificações que esse salmo exige para alguém viver diante de Deus? Diga-me se há alguém, se há algum profeta, se há algum servo de Deus que cumpriu essas condições aqui. E que, portanto, tem o direito de morar para sempre diante de Yahvé. E que tem o direito de estar para sempre entronizado no Monte Santo. Não há. Cristo é tal homem. Mas Cristo não é só o homem, Cristo é a própria arca, onde a presença de Deus agora se manifesta. No Antigo Testamento você tinha o homem que cumpriu as condições e estava diante da arca, entronizada. No cumprimento profético você tem Jesus Cristo como homem aprovado em todas as coisas, que viveu todas as exigências do Salmo 15 e que, portanto, é em si mesmo a arca em quem Deus se revela de forma excelente. E porque ele passou pelo teste sendo provado e aprovado, ele tem direito de posse ao reino. Quando no capítulo 5 de Apocalipse ele toma o livro da mão direita daquele que se acha sentado no trono,
Ele o faz por quê, de acordo com o texto? Ele o faz porque ele é o cordeiro que foi morto e tornou a viver. E tornou a viver porque ele não morreu pelo seu próprio pecado, porque ele nunca pecou. Ele venceu em todas as coisas. Ele em tudo foi vencedor. Por isso ele é um cordeiro como tendo sido morto, mas de pé, ressuscitado, ressurreto, vencedor para sempre. E quando ele toma o livro, o rolo da mão direita do que está no trono, todos os seres viventes, os 4 seres viventes, os 24 anciões, caem sobre os seus rostos e adoram ao cordeiro, dizendo: digno és de tomar o livro, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Então a morte dele é uma morte redentora. Ele está morrendo para redimir, não pelo seu próprio pecado, porque ele nunca pecou. Antes ele foi provado e aprovado em todas as coisas. Então a ele é dado o título de propriedade do universo. E ele toma o livro. E ele tem direito de reinar. E de reivindicar o seu direito à herança. E essa herança vai ser válida, vai ser feita, ele vai tomar posse dela quando ele se assentar no trono de Davi em Jerusalém, na colina do Monte Sião. Porque uma coisa que muitas pessoas não percebem é que quando o Senhor Jesus ascendeu e se assentou à direita de Deus no céu, o posto que ele ocupa agora, a função que ele ocupa não é de rei. Não é de rei. Ele não está levando de forma efetiva a sua posição de rei no céu. Ele está entronizado como rei sacerdote, mas o que ele faz principalmente agora no céu é o aspecto sacerdotal de intercessão por nós. E o trono que ele ocupa no céu, como homem encarnado vitorioso, é o trono de primeiro-ministro e de sacerdote do santuário, diz o livro de Hebreus. A prova disso é que em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, 21, deixa eu só ler aqui, para não ficar citando de memória. Acho que você, se puder me acompanhar, seria muito bom também. Apocalipse 3, versículo 20 e 21. Ele fala assim, ó. O 21. Vamos ler só o 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. O trono no céu é do Pai. Não é do Filho. É o Pai que reina no céu. O Filho ocupa o lugar de ministro, representante do Pai e sacerdote intercessor. Sumo sacerdote intercessor. Por isso que ele está à direita do Pai, que é a posição de conselheiro e de intercessor diante do rei. Se você lembra quando Salomão foi entronizado, ele fez uma cadeira, né, mandou colocar uma cadeira para sua mãe à sua direita. Ela ocupava a posição de conselheira, de alguém que auxiliava na administração. Essa é a posição do Filho no céu. Por isso ele disse que o trono que ele se assentou no céu pertence ao Pai, porque o domínio do céu é do Pai. Qual que é o trono do Senhor Jesus por direito, aonde ele diz que o vencedor vai se assentar com ele? O trono que é dele, de acordo com Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel aparece para Maria e fala que Deus dará a ele um trono que é dele por direito, é o trono de Davi, o pai humano do Senhor Jesus, porque Jesus é descendente de Davi no aspecto humano da sua natureza, né? A sua natureza humana é herdada de Davi. E como o homem que foi provado e aprovado em todas as coisas, ele tem direito ao trono de glória de Davi. Esse é o trono dele como Messias. O trono que ele tem no céu, como homem vencedor, é um trono de sacerdote. Claro que como Deus, ele é Deus e reina para sempre no trono, que é dele, do Pai e do Espírito Santo. Não estou colocando aqui a questão da divindade de Cristo. Ninguém está colocando aqui a questão da divindade. Como Deus, ele é tanto Deus como Pai e o Espírito Santo, e ele é Senhor soberano sobre tudo. Eu estou falando do aspecto econômico da sua obra, né? Que diz respeito à sua encarnação em diante. Quando ele, como homem, vence, como homem, rei, sacerdote, ele se assenta à direita do Pai, para estar
subordinado ao Pai como seu ministro e representante e sumo sacerdote e intercessor do seu povo. A posição que ele tem como homem vencedor do céu não é de alguém que governa sem estar em subordinação ao Pai. Agora, quando ele assumiu o reinado na terra, o trono que ele vai tomar, que é o trono de Davi, de acordo com Lucas 1, pode ler lá, do versículo 30 ao 35, você vai ver essa promessa de Deus por meio do anjo Gabriel falando para Maria. Esse trono vai ser o trono dele. É o trono de Davi, seu pai. Por que que esse trono é dele? Porque é o trono dele como homem. Ele tem direito a esse trono. Mas para ele poder se assentar nesse trono, ele tinha que vencer como homem, para que então chegasse no céu, tomasse o título de propriedade do seu reino, porque ele passou pela prova, ele venceu, e então, na sua segunda vinda, fosse empossado do trono que é dele por direito, do trono humano dele, que é o trono de Davi, seu pai. E nesse trono, o vencedor vai se assentar com ele. O trono que ele tem agora no céu, como homem vencedor, é um trono de intercessor, onde ele é rei, mas ele exerce principalmente a função de sacerdote. Agora, quando chegar a hora do reino, quando chegar a era do reino, o seu aspecto sacerdotal passa. Ele não deixa de ser sacerdote, mas a função de sacerdote não é a principal que ele vai exercer. A função principal que ele vai exercer vai ser de reinado. E aí ele vai ser empossado no trono que é dele, por direito, pela vitória humana dele. E porque é uma vitória humana que ele teve e que dá direito a um trono de vitória humana que ele teve ao vencer como homem, o trono que ele tem por direito também é o trono humano de Davi, seu pai, de acordo com a natureza humana. Entendeu? E aí ele vai se assentar no seu trono, que é o trono que vai estar dentro do santuário de Ezequiel, no capítulo 40, que é o santuário que vai estar sobre o Monte Sião. Sobre o Monte Sião, que vai ser elevado acima de todos os montes, de acordo com Isaías 2. E nesse trono, dentro do santuário, ele vai estar ocupando o lugar da arca, como o verdadeiro Messias entronizado. Então, ele é a realidade da arca. Ele é o Deus encarnado, divino, humano, ouro e madeira. A verdadeira arca entronizada, onde Deus vai se revelar 100% na sua humanidade gloriosa, vencedora, entronizado como rei no reino milenar. Mas ele também, para que ele pudesse ter direito a isso, ele é o homem que venceu. Então, quando o Salmo 15 fala de um homem que tem qualidades e virtudes excelentes, para que possa estar diante do Senhor como prêmio, esse homem é Cristo. E Cristo também é, não só o homem que venceu para estar no Monte Sião, como rei sacerdote, mas ele também é a própria arca em quem Deus vai se revelar nesse monte. É isso que o Salmo fala na profecia. E o Salmo, então, está falando da perfeição humana de Cristo. Porque para que ele pudesse, como homem, vencer, ser aprovado e ser entronizado como rei sacerdote no Monte Sião, assim como os sacerdotes, na época de Davi, para poderem estar diante da arca no Monte Sião, tinham que ser aprovados, assim também Cristo, para estar no Monte Sião como rei sacerdote, precisava ser aprovado, ele precisava guardar todas as características descritas nesse salmo. Só que a diferença que tem agora é que Cristo é tanto o rei sacerdote aprovado para estar no Monte Sião, como a própria arca em quem a glória de Deus se revela no Monte Sião. Ele é as duas coisas. Então o salmo está profetizando o tempo em que, por consequência do seu viver humano perfeito e vitorioso, Cristo será feito rei sacerdote no Monte Sião, vivendo para sempre a glória divina em seu trono que é dele por direito. É isso que o Salmo está profetizando. E nele, a realidade da arca vai se cumprir também. Então, eu vou dar uma pequena paradinha aqui e já retorno.
Por isso, voltando aqui, por isso o nosso irmão Bonar diz o seguinte: se nós lêssemos, né, se nós lêssemos esse salmo sem aplicá-lo a Cristo, ele ficaria sem sentido. Ele deve primeiramente ser aplicado a Cristo. Quando nós lemos o Salmo 14, que é anterior ao Salmo 15, nós vemos que no Salmo 14 é mencionado uma geração justa, né? É mencionado uma linhagem justa. Se você ler o Salmo 14, versículo 5, né? Fala assim, ó: tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo, ou seja, com a geração do justo. Então o irmão Bonar diz assim: o salmo anterior, que é o Salmo 14, fala de uma geração justa, que vem do justo. E aqui está um deles. No Salmo 15, agora, que nós estamos lendo, estudando, aparece um justo, como representante de todos os demais justos. Ninguém pode dizer que preencheu as condições ou chegou ao caráter aqui esboçado de perfeição humana, de vida humana, exceto Cristo, se nós observarmos o conteúdo do Salmo em seu rigor. Embora cada um dos membros do corpo de Cristo possam reivindicar uma obediência imputada e exibida, né, e exibir, na verdade, um belo caráter de santidade por meio de Cristo. Consideremos este salmo como descritivo da cabeça do corpo em sua santidade pessoal e de seus membros como aqueles que estão sendo santificados por meio dele. Então o que o irmão Andrew Bonar está falando é o seguinte: esse salmo só pode ser aplicado na excelência dele como uma profecia de que Cristo viria para ser este homem ideal. O primeiro homem que, como homem, ganharia direito a estar na glória, que é dele por direito de santidade pessoal. Ele sim é o único homem que pode chegar diante de Deus e dizer: eu tenho direito a ser um homem que usufrui vida eterna, imortalidade e o reino, porque eu venci. Todos os demais homens que chegarem lá, chegarão primeiro porque ele imputou justiça a eles. Nós não podemos, né, chegar diante de Deus arrogando que nós temos direito à vida eterna por nós mesmos. Nosso direito à vida eterna vem por meio do imputar da justiça de Deus em Cristo a nós. Mas Cristo não. Cristo é o homem que cumpriu essas exigências. Ele em si mesmo é o homem que não há de ser jamais abalado, porque ele viveu com integridade. Né? A integridade significa ser verdadeiro por dentro e por fora. Jesus guardou toda a lei. Jesus sim guardou toda a lei de Moisés. A lei, por exemplo, exigia que o homem amasse ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E nós às vezes não percebemos a implicação do pecado e quão terrível ele é diante de Deus, porque nós achamos assim, que pecar é só fazer coisa errada. Mas pecar também pode deixar de fazer, pode ser aquilo que significa deixar de fazer o que é certo. Você pode não ter feito nada errado, mas você deixou de fazer o que é certo. Então, uma determinada vez uma pessoa falou assim: eu não pequei hoje porque eu não cometi nada de errado. Pô, você não fez nada de errado, mas quem disse que você fez tudo o que era dever fazer como certo? Por exemplo, um dos mandamentos da lei é que nós devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração. Que homem pode cumprir esse mandamento? Para poder ser íntegro, no sentido de ser por dentro e por fora totalmente aprovado. Que homem pode ser completo? Pode ser totalmente íntegro, aqui significa algo completo, que não tem deficiência nenhuma, nem por dentro nem por fora. Só o homem que conseguir amar a Deus de todo o coração. Mas nenhum de nós consegue guardar isso, por quê? Porque nós nem sabemos quais são as dimensões e o que implica todo o coração. Essa expressão todo o coração nós não sabemos, porque nós não conhecemos nem nosso próprio coração. Quem é o homem que consegue sondar totalmente seu próprio coração? Ninguém. Se eu não consigo sondar
todo o meu coração, eu não tenho como saber como todo o meu coração consegue amar a Deus. Eu não tenho como conseguir de todo o coração amar a Deus, porque eu não sei nem o que significa aplicar todo o coração, porque eu não tenho dimensão do que significa todas as vielas do meu coração. Eu não sei o que isso significa totalmente. Então eu não tenho como amar a Deus dessa forma. E se eu não amo a Deus dessa forma, eu já pequei. Veja, eu não matei e não roubei, mas eu também não dei a Deus tudo que Deus merece receber. Ou seja, todo o amor, toda a devoção. Ninguém consegue cumprir tal mandamento. Então Cristo é essa pessoa. É bem interessante porque teve um irmão chamado John Barclay. Ele viveu em 1734 a 1798. E a respeito desse salmo, o irmão Bonar disse que Barclay escreveu um poema, como que se fosse uma resposta para a pergunta desse salmo. Porque o salmo começa dizendo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Lembre-se, tabernáculo diz respeito a ter direito de estar no Monte Sião em glória no dia do milênio. Mas quem é o homem que pode isso? Só o homem, né? Estou falando do homem aqui por direito próprio. Só um homem tem esse direito, porque só um homem foi provado e aprovado em todas as coisas. Então, o John Barclay, percebendo isso, ele, como que querendo responder o salmo, ele escreve um pequeno poema dizendo assim: diga, quem é este? Diga se você pode. Ele fala para nós pensarmos e nós respondermos: quem que nós achamos que é esse homem? Porque o salmo tem uma pergunta de Davi ao Senhor, perguntando: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? E aí o John Barclay responde com esse poema: diga, que eu e você digamos, diga, quem é este homem? Diga, se você pode. Quem obterá tão firme e sólida morada? Ah, porque de fato, a morada, né, do santuário do Messias no milênio é firme. Essa é a bênção máxima. Ser feito rei para sempre, se assentando no trono em Sião, isso é algo seguro que jamais será abalado, mas quem poderá obter tão firme e sólida morada? Pilatos respondeu dizendo: eis o homem. E João Batista respondeu apontando: eis o Cordeiro de Deus. Então ele diz que se nós perguntamos, se nós não sabemos quem, talvez Pilatos, a pequena fala de Pilatos possa nos responder: eis o homem. Lembra quando Pilatos disse, quando ele estava ali julgando Jesus, ele apresentou Jesus ao povo e falou: eis o homem? Então o Barclay, como aqui fazendo aqui um poema, né, tirando ali de forma a aplicar essa frase de Pilatos, ele fala que Pilatos responderia: eis o homem. Ou seja, Jesus é tal homem. E que João Batista diria: eis o Cordeiro de Deus. Este homem, que é o Cordeiro de Deus, é o homem que pode morar no tabernáculo e na montanha de Deus. Por quê? Porque só aquele que é digno pode alcançar tal coisa. Então esse salmo ele tem que se cumprir primeiramente em Cristo. E agora, depois de nós termos sido perdoados pelo Senhor, baseado na obra dele, no sangue dele, que nos purificou, e na sua pessoa que foi feito nossa justiça imputada, agora, baseado no que nós recebemos dele, ele está nos habilitando a sermos seus vencedores para também estarmos com ele ali. Primeiro, ele mesmo é esse homem. Depois, ele, pela obra dele, nos salva eternamente e vai ornando em nós o seu próprio caráter para que nós possamos, mediante a graça dele, alcançar tal posição. Então, por isso que, como o irmão Bonar fala, o Salmo deve ser lido primeiramente como uma referência a Cristo, o cabeça do corpo, e depois como uma referência, só depois, como uma referência aos membros do seu corpo que são santificados e alcançam essa posição por meio dele. Mas somente por meio dele.
Então, o Salmo está tratando disso. Ele está tratando daquele que é ideal e perfeito na sua humanidade. Esse que é ideal e perfeito na sua humanidade terá direito a ser colocado como rei na montanha de Deus, no tabernáculo de Deus, no reino milenar. E o único homem que cumpriu 100% essa exigência é o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus. E porque ele cumpriu essa exigência e ele tem direito a estar na montanha sagrada, entronizado, ele é tão excelente nessa sua qualidade de homem perfeito que ele até mesmo substitui a arca que estava no santuário no Monte Santo. Então ele é tanto o homem que sobe a montanha como a arca diante de qual os homens antigamente ficavam na montanha. Ele é as duas coisas. Por isso que eu estou dizendo que, ao estudarmos esse salmo, nós estamos falando sobre a perfeição humana do Senhor Jesus. Ele é o homem íntegro, aquele que com integridade praticou a justiça. O que de coração falava a verdade e não difamava com a língua. Né? Difamar é desonrar a imagem das pessoas. Jesus nunca agiu dessa forma. Ele nunca difamou. Você pode falar, mas teve momentos que ele se irou contra os fariseus e os chamou de raça de víbora, mas aquilo não era uma difamação. Aquilo era a descrição exata do que eles eram. Porque nós temos que entender uma coisa, quando o nosso Senhor Jesus abria a boca, ele sempre falava na plenitude da verdade. Ele nunca pediu desculpa por nada que disse. Um homem que nunca pede perdão por nada que falou, ou ele é muito orgulhoso ou ele realmente é santo. E no caso do Senhor Jesus, é a segunda alternativa, é porque realmente ele é santo. Não há do que se desculpar aquele que nunca cometeu falha. Jesus nunca disse, ai, me perdoa, puxa, eu falei uma coisa aqui agora sem querer, eu fui desequilibrado nessa minha fala. Tal coisa não ocorre. Jesus nunca foi desequilibrado. Por isso ele nunca tem nada do que se arrepender. Quando ele fala e ele acusa, né, as pessoas de algo, é porque realmente elas são aquilo. Então isso não é difamação. Isso é uma repreensão. E uma repreensão que ainda é feita em amor, desejando salvar, desejando produzir arrependimento no coração daqueles que eram confrontados pelas suas palavras. Oh, o nosso Senhor jamais difamou. Ele jamais nem sequer fez ameaças. Ele jamais retribuiu o mal que lhe faziam. Então, quando diz aqui que ele era íntegro, ele era completo. Ele sim é o homem completo. Todos nós, depois da queda de Adão, somos apenas rascunho de homem. Né? Nenhum de nós é homem de verdade, porque o pecado nos deixou menos, muito menos do que Deus havia nos criado. Nós somos rascunhos de homens. Jesus é o homem de verdade. O homem com H maiúsculo, o homem que é homem como Deus desejava que fosse. Porque o homem que Deus desejou é o homem que ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. E Cristo guardou esse mandamento. E, portanto, ele é íntegro, ele é completo. Outra coisa, a lei dizia também que o homem deveria amar o próximo como a si mesmo. Jesus não só amou o próximo como a si mesmo, ele amou mais do que ele mesmo. A prova disso é que ele morreu por eles, não sendo ele devedor de nada. Então nós vimos aqui também, ele nunca difamou com a língua, ele nunca fez mal ao próximo. Também é dito que esse homem que tem dignidade para morar na colina santa, para estar entronizado como rei sacerdote na colina, ele é aquele que não lança injúria contra o seu vizinho. Né? Injuriar, e também ele não faz, ele não injuria e não difama. Né? E depois o versículo 4 fala, o que a seus olhos tem por desprezível ao que é reprovável, ao réprobo, ao que está em reprovação, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura e não aceita suborno contra o inocente. Essas qualidades foram guardadas pelo nosso Senhor. O Novo Testamento diz que os cristãos não devem jurar.
né? Então, aqui quando fala de jura e não se retrata, significa alguém que é totalmente confiável. É interessante que Deus proibiu o seu povo de jurar no Novo Testamento, mas o próprio Deus entrou em aliança conosco jurando. Por quê? Jurar significa que você convoca uma autoridade maior para ser testemunha de um pacto feito, o qual, se quebrado, poderá ser demandado por esse que é maior que você. Por que Deus nos proibiu de jurar? Porque Deus sabe que nós não temos condição de arcar com toda a responsabilidade. Nós somos plenamente, vamos dizer assim, inviáveis para isso, porque tudo em nós é relativo. Eu posso dizer que eu vou cumprir tal coisa agora porque eu tenho condição agora, mas e se amanhã acontece um acidente? Se amanhã a coisa não sai do jeito que eu queria, como é que fica meu juramento? Talvez eu até tinha intenção de cumprir, mas alguma coisa me impossibilitou. Todavia a promessa foi feita. E uma testemunha maior do que eu foi chamada como lastro, como garantia de que eu cumpriria aquilo. De forma que, se eu não cumprir, aquilo tem que ser demandado de mim. Aquilo tem que ser cobrado de mim. Eu tenho que ser punido por não guardar aquilo, por essa testemunha maior do que eu. Ainda que você possa dizer, não, mas eu não cumpri porque uma situação se levantou. Mas você jurou. O juramento tem essa qualidade, tem essa natureza. Eu coloco a minha vida para guardar isso aqui. Com a minha vida eu vou guardar tal promessa. Tanto é que era assim que a aliança e o juramento era feito. O sacrifício era repartido, as duas partes da aliança passavam no meio dos pedaços, dizendo, assim me parta Deus se eu não cumprir a minha parte nesse acordo. E é por isso que nós somos proibidos de jurar, porque nós não temos condição de ter garantia de que guardaremos todas as nossas palavras, porque nós somos totalmente inviáveis, devido ao fato de que nossa posição é relativa aos fatores que se somam sobre nós. Agora, Deus não tem tal problema, por isso Deus não tem problema em jurar. Deus, quando jura, ele tem plena ciência de tudo que está implicado nesse juramento. Deus, quando jura, não pode ser barrado por nada de cumprir, porque nada é maior do que ele. Nada é maior do que Deus. Então, o que pode impedir Deus de guardar uma promessa feita? Né? Então, Cristo é o único também que pode aqui cumprir, né, esse quesito de alguém que jura e nunca se retrata. Quem de nós tem tal excelência para nunca voltar atrás em uma palavra? Nenhum homem. Por isso eu estou dizendo aqui, se dependesse de nós em primeiro lugar, se esse salmo fosse escrito para nós, como condição de nós estarmos diante de Deus em glória e em plena aceitação diante dele, baseado na nossa conduta, estamos acabados. Mas porque Cristo guardou tudo isso em nosso lugar. Porque ele foi o homem provado e aprovado por Deus. Veja, mesmo encarnado, ele disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O homem que fala uma coisa dessa, ou ele é louco, ou ele tem uma capacidade acima da humana, uma capacidade divina para garantir uma coisa dessa. Como é que ele pode dizer que é mais fácil passar o céu e a terra do que as palavras dele? Que as palavras dele, na verdade, não vão passar. Né? Que o céu e a terra vão passar, ou seja, todas as coisas vão mudar, mas as suas palavras vão permanecer. Isso é uma palavra com teor de juramento. É uma palavra que significa que ela não será alterada, em hipótese alguma. Dele nós podemos dizer que jura e nunca se retrata. Ele cumpre essa condição. Mas para ele, como homem, poder falar isso, ele tem que ter a capacidade sobre-humana, a capacidade de Deus. E por que ele pode fazer? Porque ele é o homem-Deus. Então ele é o único que a condição de jurar sem nunca se retratar, ele é o único em quem essa condição se cumpre. Em nós não há possibilidade disso acontecer. Por isso ele até nos proibiu de jurarmos.
Né? Então, que nós possamos ver aqui que esse salmo está descrevendo o tipo de vida de alguém que pode, por direito, estar diante de Deus. E essa vida foi cumprida pela perfeição humana do nosso Senhor. Ele sim amou a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Ele amou o próximo mais do que ele mesmo. Portanto, ele é íntegro. Ele nunca difamou. Ele sim nunca fez o mal. Uma das coisas mais lindas acerca do Senhor Jesus é que é dito no livro de Atos que ele andou por toda parte fazendo o bem. Aqui está um homem que sempre fez o bem. Nada de mal foi encontrado nele. Ele não difama, ele não calunia. Quando ele fala de coisas más que ele vê nas pessoas, é porque realmente elas são más. Porque ele fala sem véu, na plenitude da verdade. E ele também é o único que pode falar com a natureza tal de um juramento que não será jamais mudado. Não se retrata do que falou. Porque ele é o único homem que tem a onipotência de Deus como garantia de que tudo o que ele falou há de ser cumprido. Então, ele é o único que merece, por mérito, estar na colina sagrada, entronizado no dia da posse do seu reino. É porque ele viveu essa vida tão excelente, tão maravilhosa. Ele deu a Deus tudo que Deus merecia receber. Todo o amor, toda a devoção, ele passou pelo teste. Portanto, ele toma o livro daquele que está assentado no trono. Ele se aproxima e pega o rolo da mão direita. E aí todos começam a adorá-lo. E como ele é reconhecido como Senhor no céu, Deus se encarrega de fazê-lo também Senhor na terra, sobre a colina sagrada, sobre o monte de Deus em Sião, no reino que é dele por direito. E se nós, agora nós podemos aplicar a nós, permitirmos que o Espírito Santo trabalhe em nós. Porque, veja, ele já nos fez também sacerdotes, porque Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz que pelo seu sangue ele nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu para o seu Deus e Pai um reino de sacerdotes. Então nós já somos, né, perdoados dos nossos pecados, e agora o Espírito Santo tem que trabalhar essas virtudes em nós para que nós, como vencedores, baseado no caráter dele, se formando em nós e se expressando de nós como atos de justiça, que são os atos de justiça dele, feitos por nosso intermédio, que vai se constituir as vestes de linho fino, branco e resplandecente de Apocalipse 19, essa justiça infundida, que é a justiça dele, trabalhada, ornada em nós, não só a justiça imputada que nos salva, dessa aí nós já fomos salvos. O Salmo aqui não está lidando com um pecador numa posição de condenação eterna ou salvação eterna. Não é disso que o Salmo está falando. O Salmo está falando de um direito à herança, direito ao Monte Santo, direito ao reino, direito ao momento em que a arca é entronizada, direito ao momento em que o reino é estabelecido na terra. É disso que o Salmo está falando. Quando esse dia chegar, quem poderá estar no Monte Santo? A primeira resposta é por direito e mérito, exclusivo e único, somente aquele que é sumo sacerdote perfeito, o rei sacerdote, o Senhor Jesus, que venceu em todas as coisas, que guardou todas as condições desse salmo e que, portanto, é a verdadeira arca do pacto em quem Deus se revela em plenitude, sem nenhum tipo de obstáculo. E, portanto, esse rei sacerdote até mesmo substitui a arca do pacto, entronizado no reino que é dele por direito, na Sião milenar. Mas ele não quer assumir tal reino sozinho. Por isso que, depois de perdoados, visto que o Salmo está tratando com uma esfera de quem há de entrar no reino, no monte da herança. Isso também está aberto agora a nós que permitirmos que depois de salvos ele trabalhe esse caráter em nós. Que ele não somente nos tire do inferno, pela purificação do seu sangue, para onde nós não vamos mais depois de ser salvos, mas que pelo trabalhar do Espírito Santo dentro de nós, ele tira o inferno de nós. Porque o sangue de Cristo nos tira do inferno.
Mas o trabalhar do Espírito Santo tira o inferno de dentro de nós e nos faz participantes da vida e da natureza divina em plenitude, para que Cristo possa se formar em nós e se tornar a nossa justiça em vida e conduta, não só como algo imputado para a nossa salvação, mas como algo orgânico, vital, trabalhado em nós, para que nós possamos ser esses que guardam as condições desse salmo, com uma humanidade elevada, a fim de estarmos com ele no monte da herança, na glória. Porque aqueles que vencerem, ele já venceu como sumo sacerdote aprovado, ele guardou todas essas coisas aqui. Ele já tem direito ao reino na colina sagrada, no Monte Sião do reino do milênio, e ele assumirá isso naquele dia. Mas, porque ele viveu isso, ele guardou todas essas condições, sendo provado e aprovado, dando a Deus tudo o que Deus merecia receber. Mas, visto que ele fez isso, e a sua morte logrou a nós, deu a nós o perdão eterno, agora o seu Espírito quer trabalhar essas mesmas virtudes em nós, para que nós sejamos correis com ele, quando ele for entronizado no Monte Sião. Por isso que Apocalipse capítulo 20 não diz que ele é o sumo sacerdote que vai reinar sozinho. Haverão alguns que, por causa de que Cristo pôde viver neles, trabalhar neles, se tornar a justiça deles em conduta e caráter, se tornando a veste de linho fino de Apocalipse 19, haverão alguns que, de acordo com Apocalipse capítulo 20, hão de ressuscitar para ser sacerdotes com ele. Ele já é o sumo sacerdote, provado e aprovado. Aquele que tem direito ao monte da herança. Tem direito a estar no monte sagrado, na herança que Deus deu a ele como rei sacerdote. E ele é tão excelente nisso que ele até toma o lugar da arca do pacto. Ele não é um sumo sacerdote que está diante da arca. Ele é o sumo sacerdote que é a própria arca agora. Entronizado, bendito seja ele. Ele há de tomar posse do reino e ser entronizado dessa forma e revelar Deus em toda a sua plenitude a todas as nações, desde Jerusalém naquele dia. E a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Tudo isso vai acontecer, é verdade. Só que Apocalipse capítulo 20 diz que por causa de que a morte dele nos fez salvos, redimidos, e o Espírito dele trabalhou, né, em alguns que permitiram que ele trabalhasse neles, levando-os a serem um com ele, de forma até mesmo a morrerem por ele, de forma a se entregarem por ele, a permitir que ele trabalhasse neles. Quando esses forem ressuscitados, Apocalipse 20 diz que vi também tronos, não só um trono. Não é só o Senhor Jesus como rei sacerdote que vai ser entronizado no Monte Sião naquele dia, que por direito está lá. Não, alguns sem direito em si mesmo, mas por permitirem que Cristo os redimisse, e que não só os redimisse para salvar do inferno, da condenação eterna, mas que trabalhasse neles, para que eles, como sacerdotes, que exercem o caráter, que exercem as funções delegadas de Cristo agora, e manifesta o caráter de Cristo como linho fino bordado neles, como justiça infundida, como vida e conduta, que expressam a Cristo na sua vida. Esses serão feitos aqueles que se assentarão em tronos, como Apocalipse 20 diz. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Os restantes
dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, a morte dele, o sangue dele derramado por nós já nos deu direito ao sacerdócio. Mas se nós vamos exercer isso com ele no milênio, depende de nós hoje permitirmos que aquilo que ele nos deu por direito não tenha que ser revogado de nós aquele dia. Porque alguns vão perder o direito de reinarem com Cristo como reis sacerdotes, porque apesar de terem o direito concedido pelo sangue, não viveram de forma a manifestar na sua vida e obra esse direito. Não manifestaram o exercício desse direito dado pelo sangue. Então eles serão deserdados, porque no assunto de herança existe o deserdar. O povo de Israel todo tinha agora, por causa do sangue do cordeiro que passou sobre eles, direito a entrar em Canaã. Um direito que não era deles, não era baseado neles, era baseado no cordeiro que foi imolado por eles. Mas porque eles foram rebeldes contra o Senhor, aquele direito foi revogado. Eles não deixaram de ser salvos, mas o direito à herança foi revogado deles. Assim também o sangue de Cristo fez de todos nós um reino de sacerdotes. Temos direito a reinar. Mas se nós vamos ter o exercício desse direito, ou se nós vamos ser deserdados desse direito, vai depender de nós permitirmos que Cristo trabalhe em nós para, naquele dia, termos condições de reinar com ele. Do contrário, nós também seremos deserdados daquilo que o sangue nos deu direito de ter. Então que o sangue nos dá essa posição para termos acesso a essa herança, mas se nós não andarmos de acordo com a dignidade do nosso Pai, nós também seremos deserdados. Que Deus nos guarde, meus irmãos, que nós possamos ver que Cristo é tal homem, que ele cumpriu as exigências descritas no Salmo 15. Ele teve a sua humanidade elevada, sendo provada em todas as coisas e aprovada em todas as coisas. Por causa disso, ele tem direito ao trono, porque ele diz em Apocalipse, eu venci, e por isso me assentei com meu Pai no seu trono, aguardando todavia que ele possa se assentar no trono que é dele, que é o trono dele por direito da vitória humana dele na terra. É o trono que ele tem por direito da prova humana que ele passou e que ele está aguardando agora até que o Pai coloque todos os inimigos por estrado de seus pés. Então ele vai assumir o trono que é dele, e aí ele diz que o vencedor que vencer se assentará com ele nesse trono. Onde é esse trono? O trono de Davi, o pai terreno dele, que é o trono que ele tem por direito do reino messiânico em Jerusalém. Nesse trono ele vai se assentar, e o vencedor que vencer, que permitir que ele se forme nessa pessoa, que ele seja feito a vida e a conduta dessa pessoa. Aquele que isso permitir, vai se assentar com ele também nesse trono. Então a condição é essa. Quem poderá habitar no Monte Santo? Quem poderá estar no tabernáculo, no dia da herança, no reino milenar? Aquele que cumpre essa condição. Mas nós sabemos, tal condição só foi cumprida em plenitude pelo Senhor Jesus. E só mediante o trabalho do Espírito Santo dele em nós é que isso também vai ser produzido em nós. Então aqui nós temos a profecia do que vai acontecer com Cristo. Por causa do seu mérito humano, da sua humanidade perfeita, ele será feito rei sacerdote no trono sobre a montanha santa. E compartilhará com ele tal trono. Todo aquele que permitiu que o Espírito Santo trabalhasse a natureza e a vida de Cristo nele, cumprindo também pela habilitação do Espírito Santo as exigências desse salmo, para que Cristo seja feito não só uma veste imputada para a salvação eterna, mas uma veste bordada para a glória da herança no reino milenar, na montanha santa do trono de Cristo. Essa é a profecia desse salmo. A beleza da humanidade do Senhor Jesus e o que ele logrou por direito
ao viver tal humanidade perfeita. Ele logrou o direito ao trono, ao reino, à colina sagrada. E todo aquele que permitir que ele trabalhe nele também terá direito a esse mesmo prêmio. Irmãos, que nós possamos ser essas pessoas, que nós possamos também sermos achados com ele. No dia em que ele substituir a arca do pacto, no dia em que ele for visto como a revelação máxima de Javé, no trono do milênio, cumprindo a profecia de Jeremias 3 que nós lemos aqui, no dia em que ele for tomar posse da sua herança, que nós também sejamos contados entre aqueles que ele chama para partilhar o seu reino. Então que nós possamos, quando ele for feito rei sacerdote sobre o Monte Santo, quando ele for receber a herança que é dele por direito, que nós também possamos partilhar com ele esse dia. Se nós permitirmos que ele trabalhe a sua natureza em nós, como uma veste bordada, que são os atos de justiça dos santos, mas são dos santos por meio de Cristo. Porque quando Paulo fala para os santos se esforçarem, quando ele fala para Timóteo se esforçar, quando ele fala do seu próprio esforço, ele fala: eu trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, e sim a graça de Deus comigo. E para Timóteo ele fala: esforça-te na graça que está em Cristo Jesus. É os atos de justiça dos santos, mas feitos em união com Cristo. Porque nada que não for o fluir da vida de Cristo em nós será aprovado por Deus aquele dia. Então que naquele dia, quando ele for feito rei sacerdote sobre a colina de Sião, nós possamos também ser contados com ele. Como diz a irmã Barber, Cristo é vitorioso. Breve o rei dirá: vinde a mim, ó vencedores, vinde a reinar. Quem são os que vão subir a colina, como ele subiu? Os que permitem que a natureza dele seja trabalhado neles, para que eles cumpram os critérios do Salmo 15, vivendo uma humanidade elevada, a fim de partilharem com o rei sacerdote a herança no monte sagrado naquele dia, vencendo e se assentando com ele no seu trono, no dia em que o Messias substituir a arca da aliança. É isso, meus queridos. Que o Senhor abençoe cada um e nós continuamos no próximo estudo de Salmos. A nossa ênfase aqui foi ver como que esse salmo é uma profecia de como Cristo, na sua humanidade perfeita, herdaria todas as coisas. E como que ele quer trabalhar tal humanidade perfeita em nós, para que nós possamos também ser incluídos entre os homens que, mediante o trabalho do Espírito Santo dele em nós, também serão feitos participantes da glória na montanha sagrada, no reino milenar. Que o Senhor abençoe a todos. Até o próximo estudo.